Quer mandar sugestão ou opinião sobre a nossa programação? Envie um e-mail para programação.tvsantacruz@redebahia.com.br. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. Olá, muito boa tarde. A gente começa o Bahia Meio-Dia de hoje com imagens de Itabuna. Você está vendo essa imagem geral de Itabuna, com o céu parcialmente nublado, temperatura de 28 graus, umidade relativa do ar em 55%. Não tem previsão de chuva para hoje não. A probabilidade é bem pequenininha e provavelmente não chove à tarde e à noite nesta quinta-feira, 17 de junho. Vamos também ter imagens de Ilhéus. Aí você está vendo que Ilhéus está até com um tempo mais aberto, né? 27 graus na Terra da Gabela, essa imagem lindíssima da Baía do Pontal, 27 graus em Ilhéus, portanto. Olha, gente, foram soltos, por ordem da Justiça, os ex-prefeitos José Robério e Cláudia Oliveira de Eunápolis e Porto Seguro. Assunto para ela. Thaisa Moura, boa tarde. Boa tarde para você também, Roger, para todos que nos assistem. Essa soltura aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Cerca de 1h da manhã, Robério Oliveira, que é o ex-prefeito aqui de Eunápolis, foi liberado do conjunto penal de Eunápolis. Logo em seguida, a esposa dele, que é ex-prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, que estava detida lá no presídio de Teixeira de Freitas, também foi liberada. Os dois já estão em casa. Já já eu volto com mais detalhes desse caso e vamos explicar aí também, Roger, o que o desembargador alegou na hora aí de autorizar a libertação deles dois. Já já eu volto. Tá certo, beleza. Um acidente ontem à noite deixou 3 pessoas gravemente feridas. Foi na BR-101 em Itamaraju. Um ônibus e um carro bateram e a pista chegou a ficar interditada. Todos os detalhes já já. Todos os leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 estão ocupados em Itabuna. Esse assunto é o destaque de Eliane Moitinho. Eliane, boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. Atenção! Em Itabuna já não tem mais leitos de UTI para atendimento da Covid-19 e a fila só aumenta. Vamos conversar com a secretária municipal Lívia Mendes daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio-Dia. Acerto, assunto bem importante, bem preocupante mesmo, Eliane. Em Ilhéus, a taxa de ocupação dos leitos de UTI passa de 80%. A gente também vai falar sobre essa situação e ainda de um novo decreto que foi publicado pelo município prorrogando algumas medidas de enfrentamento à Covid-19. O BMD de hoje também vai falar de educação. O SESI Bahia abriu inscrições com vagas gratuitas para um programa de conclusão de ensino. A oportunidade é para jovens que desejam concluir os ensinos médio e fundamental 2. Já já a gente traz mais informações sobre esse programa, porque tem vagas aqui para nossa região. A gente fala também sobre o São João. Mulheres de uma associação de agricultura familiar em Camaquã estão produzindo comidas e bebidas para comercialização. A expectativa é que as vendas aumentem este ano. Agora, 12h04, você acompanha esses e outros destaques a partir de agora no seu Bahia Meio-Dia. Itabuna está com 100% dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 ocupados. Tem gente na lista de espera aguardando uma vaga. A situação está muito complicada, não é isso mesmo, Eliane Moitinho? Não está fácil. A gente sabe que as pessoas não estão levando, algumas pessoas não estão levando isso tão a sério e o resultado aparece exatamente nessa pressão sobre os leitos de UTI, não é verdade? Isso mesmo, Roger. Infelizmente, há 2 semanas a cidade tem registrado uma alta na taxa de internamento por causa da Covid-19. Os 49 leitos já estão ocupados e ainda existem pessoas na fila de espera aguardando a regulação. É um assunto muito preocupante para toda a população e, por isso, nós convidamos a secretária municipal, Lívia Mendes, com quem eu converso agora. Boa tarde, Lívia. Seja muito bem-vinda.
Essa é uma notícia que a Secretaria também recebeu com espanto e com preocupação. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Roger, a todos que estão nos ouvindo. A gente já vem sinalizando, né, desde que a gente alcançou 100% e que não cedia. Subir e descer essa taxa de ocupação é um movimento normal, mas a gente vem persistindo já, perdurando com essa taxa de 100% há uns 11 dias, né, cerca de 2 semanas, e a fila crescendo de pessoas na região precisando de um leito de UTI. Então é esse parâmetro que começa a nos deixar ainda mais preocupados. Lívia, hoje são 19 pessoas na fila de espera. O que resolve ser feito para que isso diminua? Na verdade, essa é uma lista da região, né? A gente só tem o temor que a gente não pode captar aqui. Itabuna, né? Nenhum dos hospitais que tem leitos de terapia intensiva vai poder absorver qualquer um desses pacientes. Eles provavelmente vão para alguma outra cidade do estado, ou Ilhéus, ou até mais distante. O problema é quando começarem também munícipes de Itabuna, né? A gente tem as unidades de atendimento, a UPA e os gripários. Então, quando a gente se deparar com essa situação, né, de pacientes aqui, naquele momento precisando da vaga, vai passar o sufoco, né? Quem tiver as equipes de saúde nessas unidades vão passar muito sufoco para poder manter aquele paciente estável e até ele conseguir um leito de UTI. Então essa é a situação que a gente chama do colapso. E como estão os pacientes que já estão internados? Existe kit de intubação para todos eles? Como é que está essa situação? Então, por enquanto a gente não tem o desabastecimento, né? A gente vive a incerteza do desabastecimento, porque o consumo está muito alto em todo o Brasil e os laboratórios, as indústrias não estão conseguindo produzir na velocidade que a gente está consumindo. Então, a nossa preocupação é que realmente essa terceira onda venha, consuma ainda mais medicamentos, ocupe a maior parte dos leitos de UTI, vamos dizer assim, da Bahia toda, e a gente fique com o desabastecimento desses medicamentos. Roger está no estúdio e tem uma pergunta para fazer para a secretária. Pois não, Roger? Eliane, a gente tem aqui noticiado que as vacinas estão avançando, a vacinação está avançando, um público cada vez maior e mais amplo de pessoas têm recebido a vacina. Eu queria saber, Eliane, da secretária, a que ela acredita este número tão alto de ocupação dos leitos de UTI? É devido ao comportamento das pessoas ou tem aquelas variantes do vírus está mais presente aqui no município? Lívia, existe uma causa para esse crescimento na taxa de ocupação dos leitos de UTI? É o comportamento das pessoas ou se deve à vacinação? São vários fatores, né? Primeiro, o comportamento, que é essa questão das aglomerações, que acaba permitindo, propiciando que o vírus ele consiga infectar o maior número de pessoas, né, por metro quadrado, digamos assim. As novas cepas identificadas aqui em Itabuna, elas são mais agressivas, mais virulentas, elas têm uma capacidade de pegar em mais pessoas naquele espaço, né, em maior velocidade. E o próprio fato das pessoas estarem mais relaxadas em relação à proteção, talvez com a falsa segurança da vacina, que a gente não atingiu uma parcela grande da população ainda, né? Então a gente não está seguro, a gente precisa imunizar cerca de 70% a 80% da população para ter uma certa segurança, e mesmo assim vai depender das próprias alterações das cepas, né, que podem vir a aparecer. Em relação ao hospital de campanha, que foi criado há mais ou menos 2 meses, esperava-se que ele diminuísse e desafogasse os hospitais, mas a gente está vendo que não. Existe uma previsão de criação de um novo hospital de campanha? Na verdade, Helena, ele desafogou, né? Ele foi realmente um divisor de águas aqui em Itabuna desde o dia 29 de março. Acontece é que a taxa de infecção ela está maior. Então, já os 40 leitos criados já não estão dando conta, e a gente chegou a falar isso várias vezes na oportunidade da estruturação do hospital de campanha, que a gente estava fazendo aquilo para dar um suporte à população, mas que a gente precisaria também da contrapartida de evitar a disseminação do vírus, porque não adianta criar mais leitos e esse comportamento perdurar e a disseminação ser cada vez maior. Então não tem estrutura de saúde que aguente cada vez mais a disseminação maior. Hoje nós estivemos no hospital de base e notamos que esse impacto também acaba gerando dificuldade no atendimento de outras comorbidades também na emergência. E isso
até afeta um pouco o atendimento, de uma maneira geral, não é verdade? Sim, sem dúvida, o hospital de base ele não tem como porta de entrada pacientes Covid, mas alguns outros pacientes com sintomas parecidos ou que pode ser Covid, mas não são sintomas tão característicos, podem procurar, e as outras doenças não deixaram de existir, os traumas, que é uma característica do hospital de base, não deixaram de acontecer. Então, realmente, superlota as unidades de uma forma geral. Já tem todos os problemas de superlotação com causas, diferentes da Covid, com a questão do Covid só piora. A prefeitura acabou criando um decreto a mais para poder fortalecer aí a previsão de diminuição dessa taxa de ocupação de leitos de UTIs e atendimentos contra a Covid-19. A partir desse final de semana vai reduzir aí, vai ficar mais severo a lei do horário, vai diminuir aí um pouco mais e fica a proibição também de bebida alcoólica, e eu queria que você comentasse sobre isso, Lívia. Pronto, nesse final de semana, realmente as medidas foram muito drásticas, restritivas, só vão funcionar os serviços essenciais. O horário até sexta-feira permaneceu do toque de recolher até as 22 horas. O que a gente fez foi realmente endurecer as medidas em relação aos serviços não essenciais. Então, vão permanecer fechados nesse final de semana, tanto o comércio que não seja essencial, quanto bares e restaurantes, funcionando apenas por delivery de alimentos e de bebidas não alcoólicas, para a gente tentar conter um pouco esses números, porque a gente sabe que o efeito pior dessas aglomerações, e, por exemplo, quem vai comemorar as festas juninas, e o final de semana agora, só vai aparecer daqui a 10 a 14 dias. Então a gente está tentando conter agora para que não haja um colapso no início de julho. E sobre isso eu queria conversar com a senhora, um comentário a respeito dessas festas juninas que acabam aglomerando pessoas dentro de casas. Então a gente está pedindo, clamando, implorando para que a população não faça esse tipo de aglomeração. Nós não temos um contingente, um efetivo de fiscais para que cubra uma grande parte da cidade, possa inibir, possa multar, por exemplo, essas pessoas descumprindo. Então a gente faz um apelo para a consciência individual. Eu sei que muitas pessoas também vão para a zona rural, que a gente tem uma fiscalização menor ainda, porque a gente não consegue atingir também grande parte da zona rural. Então a gente pede a consciência das pessoas, porque está atingindo cada vez pessoas próximas a nós, e pode ser um parente nosso, um amigo precisando de um leito, e a gente infelizmente não vai ter para oferecer. Muito obrigada, secretária, por sua participação aqui no Bahia Meio-Dia. Obrigada. Roger, fica então o apelo e a conscientização da população para evitar a aglomeração e usar máscara. É com você, Roger. A gente tem visto que os apelos não têm surtido tanto efeito, não é, Eliane? Mas a gente continua pedindo, a gente continua apelando, porque a gente sabe que vai ser assim que vamos poder vencer esse vírus. Muito obrigado pelas informações. Ainda nesta edição a gente volta a falar sobre esse assunto e fala também sobre a situação dos leitos de Ilhéus e também em outros municípios da região. Mas vamos dar um giro por outros assuntos também. A Justiça mandou soltar os ex-prefeitos de Eunápolis e Porto Seguro, José Roberto Oliveira e Cláudio Oliveira. Eles foram presos durante a Operação Fraternos, que investiga fraudes milionárias em contratos públicos de prefeituras. Tazia Moura tem outras informações ao vivo de Eunápolis. Aí nessa praça linda da Catedral, no centro de Eunápolis, Thaisa? Só que o assunto é quente desde o início da semana. Conta aí pra gente quais são as últimas notícias desse assunto que começou com a prisão dos ex-prefeitos e agora você já trouxe aí que eles foram soltos essa madrugada, né? É isso mesmo, viu, Roger? Roberto Oliveira, ele estava preso no conjunto penal aqui de Eunápolis há cerca de 30 horas, foi liberado aí por volta da 1h da manhã. Na saída do presídio, ele foi recebido ali por alguns correligionários, e agradeceu o apoio deles. Nas redes sociais, ele ainda chegou a postar, cerca de 4 horas da manhã, uma foto com a esposa, Cláudia Oliveira. Ela é a ex-prefeita de Porto Seguro e também estava presa lá no conjunto penal de Teixeira de Freitas. Os dois são acusados aí de terem praticado fraudes em concorrências públicas e de terem sido beneficiados aí com desvio de recurso público. Eles vão responder em liberdade pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa, peculato,
fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Eles foram liberados do presídio, Roger, após uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, uma decisão do desembargador Ney Belo, que revogou a prisão preventiva dos dois e atendeu aí a um pedido de habeas corpus da defesa do casal. Na decisão, o desembargador alegou falta de contemporaneidade, já que os crimes cometidos pelos dois foram denunciados há mais de 3 anos. O magistrado também disse que os crimes eram delitos sem violência e que os réus não apresentavam aí graves ameaças à sociedade e determinou a substituição da prisão preventiva em medidas cautelares. Para serem liberados, os dois tiveram que pagar aí uma fiança de R$100 mil cada um e tiveram que se comprometer a acompanhar os atos processuais, a manter os endereços atualizados, a não se ausentarem do município por mais de 8 dias, a evitarem contato com os demais investigados e a não frequentarem as prefeituras, nem a de Eunápolis, nem a de Porto Seguro. O ex-prefeito de Porto Seguro, Beto Nascimento, que também é um dos citados na Operação Fraternos, ele continua em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. O prefeito de Santa Cruz Cabralha, irmão de Cláudia, o Agnello Santos Júnior, continua afastado. O cargo dele foi assumido ontem pelo vice-prefeito de Cabralha, Carlos Lero. E a gente, Roger, vai continuar acompanhando os desdobramentos aí da Operação Fraternos. Por enquanto é isso. Valeu, Thaís, muito obrigado. Agnello, o prefeito de Santa Cruz Cabralha foi afastado por 180 dias, não é isso mesmo? 180 dias foi a data, foi o período que foi previsto aí para ele ficar afastado do cargo, né? Muito obrigado, Thaísa. No próximo bloco, o Bahia Meio Dia fala sobre a taxa de ocupação dos leitos para a Covid-19 em Ilhéus e outros municípios da região. E ainda, protesto em Eunápolis. Profissionais aprovados no processo seletivo da Secretaria de Educação de Eunápolis no ano passado e que foram exonerados assim que a pandemia começou, reclamam que ainda não foram convocados. Não sai daí não, o intervalo é rapidinho. Voltamos falando sobre a apreensão de mais de 1 tonelada de maconha em Itabuna. A polícia está investigando de onde veio e para onde iria o carregamento com 1.259 quilos da droga que foram encontrados em um carro e um caminhão na noite da última terça-feira. Segundo a polícia, foi a maior apreensão de droga feita este ano aqui no município. Os veículos estavam no semianel rodoviário de Itabuna. A polícia militar chegou até o local depois de uma denúncia. A ação da polícia militar, que começou por volta das 9h30 da noite e só terminou às 3 horas da madrugada. A operação contou também com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. 3 pessoas foram conduzidas para esclarecimentos, 2 homens e uma mulher. Com eles estavam 2 crianças. A mulher foi liberada e os 2 homens vão passar por audiência de custódia hoje à tarde. A Polícia Civil disse que toda a droga apreendida vai ser incinerada, mas ainda não há uma data para isso acontecer. Você está vendo aí nas imagens o caminhão, aí você está vendo o caminhão em que a droga estava. Um dos carros também, tá aí, os carros estão também aí no pátio, né? Foi uma apreensão bastante significativa que aconteceu ali num ramal que fica bem próximo dos fundos do posto da Polícia Rodoviária Federal. É um ramal que é ligado pela BR-415, ali o semianel rodoviário de Itabuna. Aí você está vendo, foram equipes da Polícia Militar, do CETO, da Polícia Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Realmente, muita droga. Voltamos a falar sobre a ocupação de leitos para a Covid-19 na região. Vamos saber como é que está a situação em Ilhéus. Isabela traz as informações para a gente. Isabela, cadê você? Aí, Isabela, boa tarde, tudo bem, Isabela? Aí em Ilhéus teve, inclusive, um novo decreto do município prorrogando algumas medidas restritivas. Eu quero saber se ele vai dar conta da situação que estão os leitos de UTI por aí, né? Boa tarde, Isabela. Oi, Roger, muito boa tarde para você. Olha, esse novo decreto foi publicado, ele já começou a valer a partir de ontem, que foi dia 16, e segue até o dia 22.
A gente vai dar uma analisada aí nesse novo decreto, mas tem poucas mudanças do que vinha sendo aplicado aí nos últimos dias em relação ao município. Com o decreto permanece aí a proibição da mobilidade das pessoas a partir das 11 da noite, seguindo até as 5 horas da manhã. Ainda de acordo com esse decreto, fica permitida a venda de bebidas alcoólicas, tanto por meio nos lugares, né, nos bares, restaurantes, supermercados, como também por meio de delivery, no horário das 5 da manhã até as 11 da noite. O mesmo vale também para os fins de semana. Delivery de alimentos segue até a meia-noite no município. Os estabelecimentos comerciais, como também bares e restaurantes, devem fechar meia hora antes desse horário das 11 horas. Então, esses estabelecimentos só podem funcionar até as 10h30 da noite para dar possibilidade para que os funcionários possam retornar com tranquilidade e segurança e obedecerem aí essa determinação da circulação, a proibição da circulação das pessoas a partir das 11 horas da noite. Agora, tem um ponto bem diferente aí nesse decreto, que está proibido fazer em vias públicas o armazenamento de bebidas alcoólicas, tanto em isopor como em coolers ou em qualquer coisa similar, em vias públicas. Isso a partir das 8h30 da noite. Em caso de flagrante, através das fiscalizações que o município faz regularmente, principalmente aos fins de semana, em feriados, como também através de uma fiscalização da Polícia Militar, em caso de abordagem, esses materiais, essas bebidas alcoólicas, podem ser apreendidas de acordo com esse decreto municipal. Só reforçando que, em relação a essas medidas aí do decreto municipal, sobre principalmente a relação da venda da bebida alcoólica, vai um pouco em discordância com o decreto do governo do estado, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas. Só é liberado, através do decreto do governo do estado, a venda da bebida alcoólica para municípios ou região, alguma região, que tenha de 75% ou menos da taxa de ocupação dos leitos de UTI, o que não acontece, de acordo pelo menos com esse último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do município, em que aponta que Ilhéus está aí com a mais de 80% dessa ocupação dos leitos. Dos 81 leitos disponíveis para UTI em Ilhéus, 68 estão ocupados nesse momento, que dá 83,95% de ocupação. De acordo aí, então, com esse decreto, né, não deveria estar com essas bebidas alcoólicas disponíveis, mas o decreto do município faz essa liberação. Vamos só reforçar em relação aos casos confirmados de Covid-19 no município, para a gente se atualizar. Casos confirmados até então, de acordo com o último boletim, tem 18.803 casos confirmados, desde o primeiro diagnosticado no início do ano passado, e até então 494 mortes pela Covid-19 no município, viu, Roger? Então, a situação aí que deixa um alerta que não dá tanta segurança assim em relação a essa movimentação ainda nesse período das festas juninas. Ô Isabela, nesse boletim aí você tem o número de casos ativos? Casos ativos, deixa eu dar uma olhada aqui para você, viu, Roger? Porque é bem importante, sabe, Isabela? Aqui em Itabuna são quase 500 casos ativos, um número bastante alto. Aí você tem duas cidades próximas onde as pessoas se comunicam muito rapidamente, vão para Itabuna, para Ilhéus, e aí você tem muitos casos ativos que podem estar circulando. Casos ativos mais UTI em Ilhéus, até então, de acordo com esse último boletim, 150 casos ativos no município. É bastante sério, eu acho que o boletim foi assim, muito levezinho, digamos, porque a gente aqui na TV, a gente costuma receber muitas denúncias de aglomeração nos fins de semana, chega aqui segunda-feira, muitos vídeos, muitas fotos, e a Polícia Militar também recebe muitas denúncias de aglomeração, e talvez fosse o caso de endurecer mais aí com esse povo que está aglomerando e fazendo encher tanto essas UTIs. 80% não é brincadeira não, Isabela. Obrigado, hein? Agora a gente fala da ocupação dos leitos clínicos de UTI no extremo sul. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado, confere aqui comigo. Eunápolis, 90% de ocupação dos leitos de UTI. Dos 20, 18 seguem ocupados, 80% a ocupação dos leitos clínicos. Porto Seguro, 90% é a ocupação dos leitos de UTI. Dos 20, 18 seguem ocupados, lá não tem leitos clínicos. E no caso de Teixeira de Freitas,
73% de ocupação, dos 15, 11 seguem ocupados. Já os leitos clínicos são 100% de leitos ocupados. Realmente bastante alta e preocupante, estas taxas são muito altas. Vamos falar agora da vacinação. Veja o cronograma de hoje nas principais cidades da região. Em Itabuna, a vacinação com a primeira dose hoje é para pessoas com mais de 49 anos, sem comorbidades, nascidas entre janeiro e dezembro. Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos e lactantes com mais de 18 anos, que estejam no 46º dia após o parto e até o 12º mês de amamentação. Essas pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde de 1 às 4 da tarde. Hoje também vai ter drive-thru de vacinação noturna para pessoas com mais de 49 anos. Será no Teatro Candian Dória, das 6 da tarde até as 9h30 da noite. Em Ilhéus, estão sendo vacinadas com a segunda dose as pessoas que já receberam a primeira dose da vacina de Oxford e que estão programadas para receber a segunda dose do imunizante até hoje. A vacinação é até 1 da tarde no ponto de drive-thru da Avenida Soares Lopes e Praça São João Batista, no Pontal, e no ponto fixo, que é a Cruzada do Bem pelo Bem, no bairro Boa Vista. Em Eunápolis, podem se vacinar hoje com a primeira dose as pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos na sede do Rotary Club. Os rodoviários e caminhoneiros a partir de 40 anos na Unidade Básica de Saúde Oswaldo de Melo. Trabalhadores da educação a partir de 18 anos na Loja Maçônica Obreiros de Eunápolis. Lactantes a partir de 25 anos na Unidade Básica de Saúde Oswaldo de Melo. As pessoas a partir de 57 anos na Loja Maçônica 5 de Novembro. E profissionais da comunicação a partir de 18 anos na Loja Maçônica Obreiros de Eunápolis. Com a primeira e a segunda dose podem se vacinar os profissionais de saúde a partir de 18 anos na Loja Maçônica 5 de Novembro. As pessoas que estão no prazo para tomar a segunda dose podem procurar a Unidade Básica de Saúde Vanderlei Nascimento e a sede do Rotary Club. Para todos esses públicos, o horário da vacinação é de 2 às 4 da tarde. Em Porto Seguro, gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto podem tomar a primeira dose na Escola Municipal de Porto Seguro até às 2 da tarde. Também está tendo vacinação de segunda dose na Secretaria de Saúde até às 2 da tarde. Em Porto Seguro, só tem aplicação de primeira dose disponível para gestantes e puérperas, como você viu aí. Para outros públicos, as vacinas para a primeira dose acabaram. Está disponível apenas a segunda dose para quem está no prazo para tomar. Profissionais aprovados no processo seletivo da Secretaria de Educação de Eunápolis e que foram exonerados assim que a pandemia começou, fizeram um protesto hoje na cidade. Eles reclamam da convocação dos candidatos excedentes ao invés dos classificados que já estavam trabalhando. Thaisa Moura acompanhou tudo e é com ela que eu falo ao vivo. Bom, Thaisa, esse pessoal aí já está sem trabalhar há quase um ano e deve ter ficado bem mal aí com essa notícia de que não eles, mas outros que não estavam nas primeiras categorias da lista foram chamados, né? Pois é, Roger, a gente já acompanha aí o drama vivido por essa categoria há praticamente mais de um ano, viu? Desde que eles foram demitidos no início da pandemia. Desde então já são 15 meses sem trabalhar. Eles foram exonerados, né, por conta da suspensão das aulas, mas no final do ano e também já com a mudança da prefeitura, né, já que entrou uma nova gestora aqui na cidade em janeiro, eles começaram aí com mais esperança, porque receberam a promessa de que quando as aulas fossem retomadas, eles seriam convocados novamente. Quando foi na semana passada, a prefeita Cordélia Torres anunciou que as aulas iriam ser retomadas aqui no município de Eunápolis em julho, na modalidade híbrida, ou seja, alguns alunos de forma presencial, outros de forma virtual, recebendo as atividades em casa. Aí ontem começaram a ser convocados aí os profissionais da educação que estavam trabalhando na modalidade de contrato, né? Teve no ano passado, no início do ano, um edital que contratou essas pessoas. São cerca de 300 aprovados nesse processo seletivo. Só que, para surpresa deles, nesse edital de convocação ontem, não tinha um nome aí das pessoas que foram classificadas nesse edital do ano passado, e sim os excedentes, que é aquele pessoal que ficava ali na espécie de cadastro de reserva. Eles ficaram indignados e hoje
foram lá para a porta da Câmara Municipal de Vereadores protestar. A gente conversou com alguns deles, vamos ouvir um pouco do que eles disseram. De certa forma, fomos surpreendidos, assim bem como toda a sociedade, inclusive a casa aqui, né, a Câmara de Vereadores, com esse chamamento do processo seletivo que nunca trabalhou e, enfim, que nunca nem lutou para estar aqui. Que não teve nenhum problema, que eles não estavam trabalhando, que diferentemente de nós, né, que estávamos trabalhando. Nós temos dívidas, nós temos o desejo de trabalhar, afinal de contas somos vários pais de famílias que estamos passando necessidade, né? Estamos aqui para isso rever essa situação, porque somos pessoas assim que estudamos, trabalhamos, estamos preparados e ansiosos para voltar ao nosso posto de trabalho e, no entanto, estamos aí contrariados e esperando que isso seja revisto. Que ela possa fazer a convocação não só dos profissionais professores, porque a educação não é composta só por professores, é por todos os profissionais, monitores, civis gerais, merendeiras, todos. E que ela possa se sensibilizar, porque nós estamos sem emprego, nós estamos a ver navios, como se diz o ditado, né? Nós estamos desassistidos durante essa pandemia. E que a gente espera um parecer aí da Câmara com os vereadores para poder eles resolver o que possa ser feito. Roger, como o manifestante falou aí, eles fizeram esse protesto em frente à Câmara na esperança aí de sensibilizar os vereadores para que eles convencessem a prefeita a revogar esse decreto de ontem que convocava aí os excedentes, né? Graças a essa mobilização, a prefeita se reuniu hoje com a comitiva da Secretaria de Educação e a Secretaria de Gestão. O que eles fizeram durante essa reunião? Eles reavaliaram esse decreto publicado ontem e analisaram aí a possibilidade de revogação ou não do decreto e uma possível atualização dessa lista. E agora há pouco nós fomos informados pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Eunápolis que os efeitos desse decreto publicado ontem foram cancelados e que hoje um novo decreto vai ser publicado com a lista atualizada. Aguardemos aí os próximos capítulos, né, Roger? Mas tá vendo que deu certo? Aí o pessoal gritou e acabaram sendo ouvidos, né? Sensibilizaram, digamos assim, e a gente espera mesmo que agora o próximo passo seja a convocação deles para o trabalho. É o que todo mundo que faz um concurso e é aprovado espera, né, Thaisa? Muito obrigado pelas informações. Ainda nessa edição do BMD, as informações sobre um acidente entre um ônibus e um carro na BR-101 em Itamaraju. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro invadiu a pista contrária e bateu no ônibus que estava só com o motorista. 3 pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos graves. A seguir, você vê que o clima dessa época do ano contribuiu para o aumento de pessoas com sintomas gripais aqui em Itabuna. Com isso, a procura de atendimento nos gripários da cidade aumentou. Só no mês passado, mais de 600 pessoas foram atendidas. O intervalo é bem rápido, não sai daí não. Momento certo, tratar os sintomas no momento certo, para que não haja agravamento, que aí não aumente essa demanda na UPA. A gente agora fala das buscas ao baiano Lázaro Barbosa. Já são 9 dias de buscas. Ontem, uma família chegou a ser feita refém em Goiás e foi encontrada pela polícia num rio. Novas imagens mostram o registro de tiros durante o resgate. As vítimas estão bem. Estão bem. Se abriga. Vem. Sai do rio. Sai do rio. Se abriga. Polícia! Opa, é polícia! Polícia! Tem que tirar a família daqui. Tira a família. Bora prosseguir, bora. Vamos dar apoio para tirar as vítimas. Tenso. Nossa, uma família inteira desse jeito, numa situação dessa por tantas horas, na mão de uma pessoa que eles não sabem a reação que pode ter. Com certeza é de pânico. Lázaro Barbosa, o maníaco baiano acusado de matar 5 pessoas na semana passada no centro-oeste do Brasil, começou a praticar crimes no povoado de Melancia, município de Barra do Mendes, a 540 quilômetros de Salvador.
Parentes das primeiras vítimas de Lázaro ainda vivem assustados. A caçada ao bandido completou 9 dias hoje. Mais de 200 policiais participam das buscas. Faz uma semana que moradores de Cocalzinho, de Goiás, a 140 quilômetros de Goiânia, vivem com medo. Tá aqui, ó. Pra ir pra esse rumo aí do mato, moço. É pelas fazendas da região que tem se escondido Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos. O suspeito está sendo procurado desde quarta-feira passada, quando matou 4 pessoas da mesma família em Ceilândia, Distrito Federal. No sábado, ele fez mais vítimas em Goiás. Matou um homem e feriu outros 3 moradores de uma fazenda. Cerca de 200 policiais participam das buscas pelo bandido. A polícia baiana também teve dificuldade para encontrar Lázaro há 13 anos. Ele ficou preso aqui na delegacia de Barra do Mendes, acusado de ter matado 2 pessoas. E fugiu após 10 dias, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Foram os 2 primeiros assassinatos cometidos por ele. Os crimes de Lázaro começaram no povoado de Melancia, onde ele morou, a 8 quilômetros da zona urbana de Barra do Mendes. A pequena região tem cerca de 80 moradores. Quando uma moradora que estaria sendo atacada por Lázaro gritou por socorro, os vizinhos que ajudaram a mulher foram assassinados. O irmão de Pedro, agricultor que também vive no povoado, foi uma das vítimas. Deixei meu irmão, quase morrendo. Eu só fiz pegar ele, botar no carro, levei para o hospital, mas já chegou no hospital praticamente quase sem vida. Darcy é a esposa de Pedro. Ela conta que chegou a ver Lázaro fugindo. Quando a gente vinha na estrada de bicicleta, eu vi ele assim mais distante, como naquela trave ali, ó. Aí eu falei, nossa, é ele. E aqui eu corri de bicicleta, mas meu filho. Quando a gente vinha na estrada de bicicleta, eu vi ele assim mais distante, como naquela trave ali, ó. Aí eu falei, nossa, é ele. E aqui eu corri de bicicleta, mas meu filho. O pai de Adriana, que sofreu tentativa de estupro, conta que a filha deixou o povoado após o ataque. Ela me falou, meu pai, mas será impossível que este homem ainda vai vir aqui para a Bahia, que eu estou aqui assombrada. Esta professora conversou com a nossa equipe ao vivo no Jornal da Manhã e se emocionou ao lembrar a história. Eu acho que ele não tem sentimentos humanos como nós temos, né? Então, no negócio assim, ele foi um menino assim, sempre que ele dava muito trabalho, até acho que os pais, né? Não cortei. Agora ele está aterrorizando, né? Então eu acho que lá em Goiás deve estar aterrorizado, de medo, de que está um problema sério. E o medo voltou aqui agora depois dessa história toda? Muita gente está com medo. Tenso. A gente torce muito para que a polícia consiga retirá-lo o mais rápido possível do meio da sociedade. Vamos voltar a falar de saúde, né? O clima dessa época do ano contribuiu para o aumento de pessoas com sintomas gripais procurando atendimento nos gripários aqui em Itabuna. 4 unidades estavam funcionando, mas uma foi fechada. No dia 10 de março desse ano, aproximadamente 1.700 pessoas tinham sido atendidas nos gripários. Agora, até a última sexta-feira, os atendimentos somavam 7.525. Só em junho, foram 677 pessoas atendidas nos gripários de Itabuna. Tem essas questões climáticas, né? As doenças sazonais. Então, assim, esse tempo de um pouco mais frio, as pessoas gripam muito, tem aquela questão muito da rinite alérgica, né? Então, assim, a procura acaba sendo maior por já desconfiar do Covid. Mesmo com o aumento da procura por esse atendimento, dos 4 gripários existentes na cidade, um deles foi fechado, no bairro Lomanto Júnior. Esse gripário do Moise Age, ele fechou porque a unidade precisava passar por reformas, né? Então, como ele está localizado no módulo 2, que aqui a cidade ela é dividida administrativamente, e por território, por 4 módulos, então naquele módulo a gente já tem o centro Covid, que dê esse apoio a esses pacientes sintomáticos respiratórios, a pacientes com Covid, que funciona em Nova Ferradas. Então, durante o dia, o centro Covid estaria abarcando essa demanda. E à noite, essas pessoas também poderiam estar buscando o CESP, que já é ali mais central. Mas assim que voltar, já vai ser estudada a probabilidade de eu retornar ao gripário, ou dependendo do número de casos, ampliar mais outros gripários. Assim, conforme a necessidade, as estratégias serão formatadas. Os gripários funcionam todos os dias, das 4 da tarde até as 10 da noite, e estão localizados nos bairros São Caetano,
Parque Boa Vista e no centro da cidade. O maior objetivo do gripário é justamente esse, isolar no momento certo, tratar os sintomas no momento certo, para que não haja, né, agravamento, que aí não aumente essa demanda na UPA, que seja uma complexidade maior, né, que saibamos sim procurar o serviço de saúde conforme a complexidade. Então, assim, os gripários, ele tem essa importância muito grande, né, frente ao diagnóstico precoce da doença. A seguir, voltamos a falar sobre a alta taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 em Itabuna. Você vê aí imagens do hospital de campanha, que foi aberto para dar um alívio nas outras unidades de saúde, trazer mais leitos de UTI para Itabuna, só que ele também já está lotado desde ontem, não há vaga, mas nem neste hospital de campanha, nem no hospital de base e também nas UTIs dos hospitais particulares. Ou seja, uma situação bastante grave. Você vai ver ainda o acidente entre um ônibus e um carro na BR-101 em Itamaraju. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro invadiu a pista contrária e bateu no ônibus. 3 pessoas ficaram feridas. Agora são 12 horas, 45 minutos. O BMD volta num instante. Eu falo agora sobre um acidente ontem à noite na BR-101 em Itamaraju. Um ônibus e um carro bateram de frente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro invadiu a pista contrária e bateu no ônibus, que estava só com o motorista. 3 pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos graves e foram levadas para o Hospital Municipal de Itamaraju. O estado de saúde delas ainda não foi divulgado. A pista ficou interditada por cerca de 2 horas. Vamos voltar a falar sobre a ocupação dos leitos de UTI em Itabuna, que desde ontem está com 100%. Aliás, já vem, né, Eliane Moitinho, há vários dias uma taxa bastante elevada e está culminando aí com essa taxa de 100%, uma situação bastante grave, não é isso? Roger, é bastante preocupante, viu? Aqui em Itabuna não existem mais leitos de UTI para tratamento da Covid. Os 49 leitos destinados a esse tratamento estão todos ocupados. Já tem 2 semanas que a cidade vem registrando um aumento aí nas taxas de internação e sem previsão de diminuição, o que é mais aí um alerta para a população. 19 pacientes ainda estão na lista de espera da regulação, aguardando um leito nos hospitais. O tempo de recuperação, que é diferente para cada paciente, seria a causa para a demora na liberação dessas vagas. Esta superlotação acaba impactando também em outros tipos de atendimento, como, por exemplo, na emergência do hospital de base, que já criou aí mais 30 leitos para poder atender as demandas da população. O Itabuna já registra aí mais de 30 mil casos de Covid-19. Atualmente são 473 casos ativos e, infelizmente, 566 óbitos. Eliane, Roger? Eliane, a gente sabe, ouvi você falando com a secretária exatamente sobre isso. As equipes todas voltadas para a Covid, os leitos, muitos assim voltados para a Covid, têm trazido dificuldade no atendimento de outras doenças. Eu estive no banco de sangue essa semana e lá no banco de sangue nós vimos que a pressão sobre o banco de sangue também aumentou, o que fez com que algumas cirurgias eletivas tivessem que, inclusive, ser adiadas. Você chegou a conversar com famílias de pessoas que estão numa situação dessa, Eliane? Inclusive, Roger, hoje de manhã nós estivemos aqui mais cedo e conversamos sim com várias famílias e uma delas nos chamou bastante atenção porque uma senhora estava acompanhando o pai de 90 anos, ele estava com infecção urinária e sem conseguir atendimento aqui na emergência. Ela nos relatou que ele ficou de um dia para o outro sentado numa cadeira de rodas, porque não tinha maca, não tinha atendimento adequado para o pai dela. E outras famílias também estavam assim, nessa mesma situação, contaram da superlotação lá dentro, também nos leitos de emergência. E é o que você vai ver
em instantes, logo mais no BATV, numa reportagem completa. Não perca! Ok, Eliane, muito obrigado por essas informações. Mais um motivo aí para as pessoas se sensibilizarem e tomarem os devidos cuidados, não é? Valeu, muito obrigado. O SESI Bahia abriu inscrições com vagas gratuitas para um programa de conclusão de ensino. A oportunidade é para jovens que desejam concluir os ensinos médio e fundamental 2. Eu converso agora com a Gisele Freitas, que é gerente de educação de jovens e adultos e que vai falar um pouco mais sobre essas vagas. Tudo bom, Gisele? Muito boa tarde e obrigado por nos atender aqui no Bahia Meio-Dia. Que bom, a gente tem sempre aqui falado de vagas de emprego, o pessoal fala muito em retomada aí das atividades comerciais e industriais, só que é preciso estar qualificado para isso e vocês estão abrindo essas oportunidades, não é? Boa tarde. Isso, boa tarde, Roger. Primeiro é um prazer falar com você e agradecer esse espaço na televisão, no seu programa, para falar de um tema tão importante que é a educação básica, né? Esse programa E-Jovem, ele foi destinado, pensado para jovens de 18 a 24 anos que não concluiu o ensino fundamental e o ensino médio. E assim, o retrato que a gente tem no Brasil e na Bahia, sobretudo, é que a gente tem aí em torno de 28% dos jovens entre 15 a 29 anos que estão sem trabalhar e sem estudar, né? Os chamados nem estudam e nem trabalham. Então, tem uma população aí grande, né, no nosso estado que não conclui a educação básica. Quando a gente fala de números maiores, a gente tem em torno de 52% dos baianos maiores de 25 anos que não concluiu o ensino médio. Então, tem muita gente, Roger, que precisa concluir a educação básica para avançar em outros níveis de formação, seja fazer um curso técnico, seja entrar no mundo do trabalho, ou fazer um ensino superior, né? Então, a educação básica, ela é um dos pré-requisitos para, inclusive, se reposicionar no mercado de trabalho. E o SESI, né, vem com essa proposta de fazer essa educação de jovens e adultos, direcionada a um público jovem, com um curso à distância, né? O nosso curso ele é online, 80% à distância e 20% presencial. Esses 20% presencial será retomado assim que tivemos as autorizações, né, sanitárias e esse cenário Covid tiver diminuído nas instalações do SESI. E aí estamos com essas oportunidades para esses jovens retornarem aos estudos, com vagas em Ilhéus e Teixeira de Freitas. Legal. Ô, Gisele, a gente até entende que algumas pessoas podem até ter relaxado ou encontrado mesmo dificuldades de dar sequência aos estudos no momento crítico de finalização do ensino fundamental 2, conclusão do ensino médio e pararam. Então está aí a grande chance de as pessoas, mesmo ainda com a pandemia, poderem finalizar. Mas se essas pessoas estivessem finalizando lá num colégio do estado, ou estivesse finalizando, digamos assim, numa rede particular, ela pode transferir a carga horária para vocês e vocês fazer essa conclusão? Como é que é feita essa sistemática? Então, Roger, a gente tem um currículo bem inovador no nosso estado, né? A primeira entrada do aluno é o processo de reconhecimento de saberes, onde o aluno revela tudo o que ele tem de saber formal, e aí ele traz o seu histórico escolar, pode ter aqueles alunos que fizeram o CPA, ou que fizeram o ENSEJA e que falta só uma área do conhecimento para concluir, então ele não realiza todo o estudo, né, do zero, ele é reposicionado no currículo a partir do estágio que ele se encontra. Então, a primeira etapa é esse reconhecimento formal dessa documentação. Então, se ele falta só uma área do conhecimento, ele vai cursar apenas aquela área. E durante o reconhecimento de saberes, ele pode também revelar aquilo que ele aprendeu ao longo da vida. Então, a aprendizagem adquirida nos ambientes não formais, nos ambientes informais, ele pode revelar, e isso também pode ser convalidado. Então, o aluno ele pode receber a sua conclusão do ensino médio apenas nessa primeira etapa, que constitui essa criação desse portfólio digital, que é mediado e guiado por uma equipe de professores, tutores, que estão preparados para receber e acolher esses alunos e fazer esse diagnóstico inicial. E a partir daí...
Isso é importante, porque ele não vai estudar o percurso todo, apenas o que falta. Se faltar só uma disciplina ou faltar só uma área do conhecimento, ele vai cursar apenas aquela área. Então, pode juntar todas as certificações, seja CPA, o histórico escolar, e isso é tudo convalidado nessa metodologia. Ô, Gisele, e o que ela precisa para poder iniciar isso aí? Só chegar no site de vocês? Isso. Preencher um no formulário? site, como é que é? Isso, ele vai entrar no site e fazer sua inscrição. O site é www.sesbahia.com.br, lá tem as informações iniciais, depois faremos o contato para iniciar o processo mesmo de educação de jovens e adultos. Gisele, o programa é jovem, Roger, ele foi pensado... A gente está com tempo bem... de trazer esse jovem para essa retomada do estudo. Muito bem, parabéns então ao SESI por essa iniciativa bem importante. Muito obrigado, hein? De nada. Em nosso site, na internet, você encontra mais informações sobre as vagas e o link para fazer a inscrição. Acesse aí g1.com.br/Bahia. Vamos falar agora de empreendedorismo. Mulheres de uma associação de agricultura familiar em Camaquã, vinculada ao Centro Público de Economia Solidária, Território Litoral Sul, estão com a mão na massa, ou melhor, com a mão em frutas e outros ingredientes, produzindo quitutes típicos juninos. A expectativa é aumentar as vendas este ano. Que não teremos festejos de São João, isso a gente já sabe. Mas quem disse que não podemos aproveitar as delícias que essa época traz? Em São João de Panelinha, distrito de Camaquã, mulheres que fazem parte da agricultura familiar produzem vários produtos. A aposta para esse mês é o licor. Ano passado, com o início da pandemia, elas perderam muitas vendas. Esse ano, com o apoio da CESOL, Centro Público de Economia Solidária, elas esperam que seja melhor. Anos atrás, nós tínhamos as feiras que a gente participava, né? A Feira da Economia Solidária, e a gente ia para Bicuí, a gente fazia parte do Festival do Chocolate, em Ilhéus, nós íamos para a Feira da Fenagro, e infelizmente com essa pandemia nós não conseguimos mais vender os nossos produtos. Então nós aguardamos agora com o Festival da Economia Solidária para a gente estar vendendo os nossos produtos. Então a gente espera que esse ano a gente venda mais um pouquinho. As mulheres dessa associação produzem em casa, mas utilizam esse espaço aqui na Fazenda Rainha do Sul, que fica às margens da BR-101, para os encontros e reuniões. Ao todo, são 18 mulheres. Hoje temos aqui Helena, a fundadora do grupo, e Helenita, que começou junto com ela há 10 anos. Cada uma na sua especificidade, cada uma com sua característica própria. Uma desenvolve o cacau, outra desenvolve o genipapo, outra desenvolve o artesanato que a gente tem no açaí. Então, graças a Deus, a gente percebeu que através desse grupo de encontro de mulheres, nós começamos a aumentar a nossa autoestima, começamos a desenvolver algo que a gente possa estar melhorando a nossa renda familiar. Elas plantam, colhem, produzem e vendem. E por falar em produzir, hoje elas vão nos mostrar o passo a passo de um dos itens mais procurados nesse mês de junho. Adivinha? O licor de genipapo, que é o sabor mais vendido. Para preparo de 1 litro, pega caneta e papel e anote o que você vai precisar. 6 genipapos médios, 250 ml de cachaça ou a gosto, como preferir. Cravo e canela, também a gosto. Helena dá uma dica que, para ela, faz toda a diferença no resultado final. Depois do genipapo todo higienizado, tirar da pele, você vai tirar aqui de dentro a semente com aquela pelezinha dela. Porque se você não tirar essa pelezinha, ele dá, quando você toma o licor, ele fica com aquele pigarro, não tem um pigarrinho que dá, então é por conta dessa pele. Então você tem que tirar aqui, ó, deixa apenas a polpa. Aqui, tá vendo como está aqui? Depois de limpo, ele é levado para ser cozido cerca de 40 minutos. Após o cozimento é coado e o líquido reservado. Volta para o fogão com açúcar que será derretido, até ficar nessa coloração, bem dourado. Adiciona o cravo, que é opcional, e depois a calda de genipapo. Mais uma vez deixa ferver até o açúcar derreter e se misturar a calda. Depois é coado mais uma vez e, por fim, mistura a cachaça. Tá pronto o licor mais desejado do São João.
Daqui, eles são colocados em garrafas, etiquetados e estão prontos para serem comercializados. Uma conquista para essas mulheres que viram na agricultura uma oportunidade de conquistar a independência financeira. Pude comprar alguma coisa para minha casa, um liquidificador novo, uma batedeira, né? E ajudar o meu marido também nas despesas. Lembra do genipapo que foi utilizado na receita do licor? Então, ele é reutilizado em outras receitas que também são comercializadas pelas mulheres aqui da associação. Helenita, o que vocês conseguem preparar com as sobras do genipapo? Então, com a sobra do genipapo do licor, a gente produz essas tirinhas de genipapo e também a bala do genipapo. Então, nada se perde, tudo se reaproveita. Isso mesmo, tudo se transforma em lucro para a nossa associação. Aqueles docinhos de genipapo, lembrei dos docinhos da minha avó. Gente, olha, vocês, muito obrigado pela companhia. Agora tem Globo Esporte Bahia. Mais notícias da região no BATV, logo mais às 7. Até amanhã. Bahia Meio-Dia. Oferecimento: Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra.